Jesus ainda no cura, louvado seja o nome do Senhor. O Deus que operou no presente, operou no passado e também opera no presente. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, quando Jesus estava ali a falar das grandezas do Senhor, nós vemos que muitas pessoas estavam com ele. A Bíblia vai falar que estavam ali muitos coxos, aleijados, ali cegos, louvado seja o nome do Senhor, atrás de uma bênção do Senhor. Aleluia. Mas muitos estavam ali naquele meio, meus amados irmãos. A gente vê a palavra do Senhor, que ainda que estavam no meio, mas ainda duvidavam do que Deus fazia para o seu povo. Mas, meus amados irmãos, nós se alegramos de ver com compaixão teve o Senhor por aquela multidão. Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse que aquela multidão já estava 3 dias com ele, andando e anunciando a palavra do Senhor. E Jesus não queria despedir daquela multidão, porque ele tinha um cuidado com aquelas pessoas. E esse cuidado, meus amados irmãos, ele tem com cada um de nós. Ele vai dizer aqui para os seus discípulos que não queria despedi-la porque tinha medo que eles desfalecessem no deserto, de fome e sede, louvado seja o nome do Senhor. E vemos que a palavra do Senhor diz, versículo 34, e Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram, o discípulo falando para Jesus: 7 e uns poucos peixes. Em outras traduções, louvado seja o Senhor, aqui fala a segunda multiplicação, mas também tem a primeira multiplicação, também no livro de Mateus, no capítulo número 14 e no versículo 17, vai estar falando também da primeira multiplicação. E ali vai estar falando que era 7 pães e 2 peixinhos, mas aqui fala uns peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Também temos outras referências. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Marcos, número 6, 34 ao 44. Também temos no Evangelho de Lucas, número 9, versículo de número 10 ao 17. E também temos no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 14. Aqui é o Novo Testamento, fala em todos os livros, louvado seja o nome do Senhor. Nos 4 livros do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, meus amados irmãos, quanta compaixão tinha Jesus por aquelas pessoas que padecia estar ali com ele, louvado seja o nome do Senhor, se alimentando da palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, no livro, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo número 21 e 33, a palavra do Senhor fala que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados irmãos, essa palavra tem alcançado grandes gerações. Aleluia. E alcançou essa geração, porque muitos escutam a palavra, mas a gente vê que muitos também não guardam no seu coração. Isaías já falava, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Isaías 53, né? Quando ele está falando ali das palavras do Senhor, mas muitos não criam na palavra e nem guardavam a palavra do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Nós anunciamos, nós falamos das grandezas do Senhor, contamos testemunho de nossas vidas, falamos de milagres de Jesus, mas muitas pessoas veem como uma palavra qualquer, não guarda no seu coração, não tem para si uma coisa maravilhada no seu coração de guardar os mandamentos do Senhor, não tem no seu coração o desejo de guardar a palavra do Senhor. Porque, meus amados irmãos, a gente vê a trajetória dos nossos patriarcas, discípulos de Jesus ali, quando estava cada um nos seus deveres. E quando Jesus vinha passando, louvado seja o nome do Senhor, viu aqueles homens e achou graça nos olhos, louvado seja o Senhor, e teve que
falar das grandezas do Senhor. E aqueles homens que pregavam a palavra do Senhor, meus amados irmãos, homens trabalhadores, que estavam ali nos seus trabalhos e deixaram de seus fazeres para estar com Jesus, anunciando a palavra de Deus. Não foi diferente também na vida de Pedro, quando Pedro estava ali, louvado seja o nome do Senhor, pescando. E muitas vezes a gente vê, meus amados irmãos, as pessoas sendo chamadas para anunciar a palavra do Senhor, pessoas que foram chamadas e deixaram, louvado seja o nome do Senhor, de estar com a mão no arado. Muitas vezes a gente está abatido, a gente tem medo, louvado seja o nome do Senhor, porque, meus amados irmãos, nós que somos servos do Senhor, a cada dia a gente tem que buscar mais aprender da palavra do Senhor, porque muitas pessoas nesse mundo estão precisando de uma palavra sua. Não é uma palavra muitas vezes de louvar seja o nome do Senhor, de derrubar, porque muitas vezes aquela palavra, quando nós falamos, não é porque nós falamos uma palavra dura, é a forma de nós falar para aquelas pessoas. Porque a palavra, meus amados irmãos, a gente não tem que pregar só rosas, a gente tem que também pregar os espinhos, porque muitas vezes, é que nem eu falei, é a forma de nós pregarmos para as pessoas. E muitas pessoas ali estão bebendo aquele leite, louvado seja o nome do Senhor, e quando passam a comer outra comida, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa vai estar, louvado seja o nome do Senhor, o seu corpo não vai aceitar, mas que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, que muitas pessoas possam abrir o seu coração nesses últimos dias para a palavra do Senhor entrar no seu coração, porque nós vemos, meus amados irmãos, esse mundo aí já está nas mãos do maligno. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer algo para Deus, para estar fazendo algo para o homem, para estar fazendo algo para o diabo, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, meus amados irmãos, nós, como servos do Senhor, a gente muitas vezes está triste de vermos as pessoas deixar de falar da grandeza do Senhor e se entregar coisas materiais dessa terra. Porque, meus amados irmãos, nós temos que falar do reino do Senhor. Nós temos que falar de um Deus maravilhoso, um Deus que entregou o seu Filho por cada um de nós. E naquele dia, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu para que hoje nós estivéssemos aqui falando das suas grandezas, e falando do seu amor, falando que Ele salva, falando que Ele liberta, falando que Ele cura, falando que Ele traz milagre para as famílias, falando que Ele pode resgatar, louvado seja o Senhor, o homem do lamaçal, e trazer e assentar na cadeira dos príncipes, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele faz milagres, Ele faz coisa grande em nossas vidas, se nós darmos lugar à palavra do Senhor Jesus. Como muitas vezes, meus amados irmãos, a gente pensa que as coisas é do nosso jeito, né? A gente vê as nossas famílias, muitas vezes se alegra quando a gente fala do Senhor, mas muitas vezes a gente vê que eles não têm guardado, louvado seja o Senhor, no seu coração a palavra de Deus. Aleluia. Como todos sabem, já foi pregada a palavra do Senhor ali na Vase. Muitas vezes ali, como o irmão ali sabe, já teve cruzada evangélica ali da Serra do Vicente na Vase. Mas muitas pessoas, meus amados irmãos, não guardam a palavra de Deus no seu coração. As pessoas escutam, entram no ouvido e saem no outro, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê as famílias muitas vezes se desfalecendo por não ter entendimento da palavra de Deus, não conhecer um Deus tão maravilhoso, um Deus que traz no nosso coração arrependimento, um Deus que traz no nosso coração um amor diferente. Muitas vezes a gente está angustiado, o nosso Deus, Ele fala com o nosso coração, e muitas vezes a gente se alegra na presença do Senhor, porque quando a gente está fraco, o Espírito Santo de Deus, através das pessoas, através do servo do Senhor, traz um louvor, traz uma palavra, e a gente se alegra mais uma vez na presença do Senhor. Porque nós não devemos guardar muitas vezes a nossa mágoa, o nosso coração, as angústias, porque a gente fica desfalecendo, a gente fica fraco, louvado seja o Senhor.